O Rio dos Sinos nos ensina que o caminho nunca é reto e que a flexibilidade é a essência de todo empreendedor. Inspirado pela ideia de que nenhum de nós caminha sozinho, como nos lembra Hemingway, este é o espaço para ampliarmos as vozes da comunidade de inovação e tecnologia do Vale. Eu sou o Guto Ortaki e você está no Por que os Sinos Dobram, o podcast da comunidade Sinos Valley. E agora nós estamos aqui com um grande parceiro, o Alex, que é da IT Global, um dos apoiadores do nosso evento, que é o Infect, que é um hackathon de novas ideias, de novos produtos, que passa por toda a jornada, desde uma ideia até transformar ela num novo produto, num novo serviço. Então, Alex, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast da Sinos Valley. E queria primeiro que tu te apresentasse e a gente vai falar um pouquinho da IT Global. Perfeito. Bom, Guto, mais uma vez obrigado a todo o pessoal da Sinos Valley por poder participar aqui. Meu nome é Alex, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios e parcerias estratégicas da IT Global aqui no Brasil. Somos uma empresa de atuação global, né? Atuamos muito forte na área de TI desde 2008. Estamos posicionados nos principais continentes do mundo, então estamos aí alocados com infraestruturas de data centers, né? E outras atividades relacionadas a serviços na área de TI. A minha atuação aqui é muito voltada para a parte de infraestrutura em nuvem, apesar de a gente ter muitos trabalhos com clientes que ainda estão em atuações ou têm necessidades de atuação on-premise, que seria essa infraestrutura local, então a gente consegue atender esse tipo de cliente também. Mas o foco é poder potencializar esses clientes a ter estruturas mais ágeis, de formas mais escaláveis. Então a IT Global chega para poder fazer esse diferencial, então oferecer um produto que atenda as demandas desde clientes do nível small business, né, pequenos negócios, programadores, desenvolvedores, até médios e grandes negócios para chegar no nível enterprise. Então a gente consegue atender os mais variados tipos de clientes, a gente tem diversas soluções, nós somos desenvolvedores de software próprio. Legal. Aqui no Brasil nós estamos com o nosso escritório alocado em São Paulo, eu particularmente fico entre Rio Grande do Sul e Sudeste, mas a gente tem uma atuação nacional. Aqui no Rio Grande do Sul a gente está alocado dentro do Instituto Caldeira. Legal. Porque é um trabalho que desde o início ali, quando eu iniciei as atividades com eles agora em 2025, foi muito pensando como a gente poderia fazer uma pulverização de forma orgânica, natural, claro, utilizando estratégias de marketing digital para poder potencializar esse nível de redes, mas eu acho que o trabalho de estar dentro de centros tecnológicos, centros de inovação, né, onde está boa parte das empresas, desde pequenas a grandes empresas, e onde está circulando os mais variados tipos de negócio, a gente entendeu que o Instituto Caldeira, assim como o CUB em São Paulo, a CAT em Santa Catarina, são lugares que a gente pode fazer essas conexões, esse networking ao vivo. Claro que a gente utiliza muitas das redes sociais, né, o Insta, o LinkedIn, entre outros, mas eu acho que nada como estar presente, estar ali participando de evento, palestra, né, o próprio evento de hoje aqui, eu acho que é um dos meios que a gente pode ajudar a divulgar os novos métodos de tecnologia, o que a gente pode entender a dor de cada necessidade, de cada cliente, de cada profissional do mercado de tecnologia, ou não, sendo um conhecedor específico da área de tecnologia, ajudando também essas pessoas a melhorar a inteligência dos seus negócios, otimizar os processos, automatizar os processos. Então a ideia é a gente ser uma forma colaborativa com a parte da tecnologia, mas claro, sempre entendendo o lado humano e a questão de negócio. Uma coisa que eu até já citei recentemente, que em tempos de inteligência artificial, né, ela está muito generativa e cada vez o humano está mais degenerativo na sua consciência. Então a nossa ideia é fazer esse trabalho onde a gente faça esse 50-50, né, seja de ambos os lados, a gente utiliza a inteligência artificial, mas muito da potencialidade da inteligência humana, porque é nós que estamos nesse background de programação e desenvolvimento. Então acho que é muito importante ter essa atenção com o lado da dor, a necessidade e o que as empresas e os profissionais da área de tecnologia e outros variados segmentos podem fazer em nível empresarial. Legal. Eu conheço o IT Global, conheço a Alex há algum tempo e nos conhecemos nesse ecossistema, né? Num evento, num hackathon, né? Que a Go19, a minha empresa, desenvolveu em uma empresa de tecnologia de Porto Alegre. Foi 2023, né? Foi 2023. Foi 2024. Não, foi 2023. Foi 2023, é verdade. Né? E tu trabalhava numa outra empresa. Exato, que verdade. estava
patrocinando junto com um trabalho colaborativo e o Alex foi convidado, foi indicado pela empresa para ser um dos mentores, né? Acabei sendo um substituto, porque era uma outra pessoa, uma adoeceu, a outra teve uma eventualidade, acabei entrando aos 45 Isso é legal, eu falei ali no começo do evento do Infect vai no improviso, mas vai. Essa comunidade é legal porque as coisas acontecem organicamente, né? E como a IT Global como o nome já diz, ela é uma empresa global, como é tu tropicalizar isso, né? Tu entender a necessidade do mercado, dos possíveis clientes que a IT Global busca no Brasil. É estratégico estar em eventos como esse, que fomenta empreendedorismo, tecnologia, inovação, novos negócios. Muito legal estar no Caldeira, né? Já é um posicionamento, claro, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre como a IT Global entra, e eu vejo isso nas tuas ações e nas ações da IT Global como um give first, né? Com posicionamento, mostrando para esse público small, né? Mas com grande possibilidade de escala, como que vocês tratam isso, né? Perfeito. Eu acho que é importante, assim, não só como a empresa, mas também como profissional, e é um entendimento de nível de mercado, porque eu estou há 25 anos atuando na área de tecnologia. Legal. Sendo os últimos 5 muito voltado para a área de tecnologia da informação. Eu trabalhava com automação industrial, que ali já me deu um campo e visibilidade de negócio muito amplo, né? Porque parte de projetos, investimentos nacionais e internacionais. Então, ali eu ainda estava, eu acho que com uma visão mais fechada. A partir do momento que eu saio desse nível da indústria e entro para essa coisa mais corporativa, e tu atende os mais variados negócios, da área da saúde, da área... Pega a parte industrial, pega a parte empresarial, a própria área de tecnologia, de desenvolvimento. Eu comecei a pensar no seguinte, é muito importante saber o meu portfólio, saber a minha case de sucesso, os mais variados exemplos de projetos, mas eu acho que é muito importante saber a cultura organizacional da empresa e a cultura do país. E sendo que assim, nós temos vários países dentro do mesmo país. Então assim, região sul a gente tem uma visão, né? Eu particularmente sou da região sul, mas conheço muito sul e sudeste. Trabalhei muito com o pessoal do centro-oeste, norte e nordeste. Então a primeira coisa é entender em nível nacional. Beleza, somos um país aí de mais de 200 milhões de pessoas. Temos os principais players do mundo trabalhando aqui hoje, as principais empresas de tecnologia estão aqui hoje, se não dizer todas. Então, é entender quem está posicionado no mercado, como é que está atuando, cultura organizacional, a cultura do país. Saindo dessa parte, a gente vai para as culturas regionais, então, porque tu tem um perfil de cliente para o norte e nordeste, tu tem outro para o centro-oeste, tu tem outro para o sul e sudeste, até o sul e sudeste são um pouco mais conectados, assim como o centro-oeste, norte e nordeste. Então, entendendo essas diferenciações, tu faz as abordagens um pouco mais otimizadas, direcionadas ao que realmente o cliente daquela região precisa. Porque, de repente, tu vai pegar um cliente da região centro-oeste, o cara tem um baita investimento, um bom budget de capital, mas ele está fora daquele polo regional de telecomunicação, então ele trabalha com internet via antena, então tem particularidades no Brasil. Então, a gente tem que entender essas questões regionais, principalmente. A estratégia de estar também nesses hubs, universidades, centros tecnológicos, é muito estar próximo dos profissionais, não só que trabalham e atuam na área, mas que também capacitam esses profissionais. Então é um trabalho colaborativo, e um networking que acaba acontecendo de forma muito natural. A gente só de estar presente, de repente está tomando um café, de repente estou conversando com você, com outros profissionais da área, e a gente vai ali fazendo uma interatividade de forma muito natural, né? Claro que a gente faz aquele papel, chegar, dar o cartão, fazer uma apresentação, mas aí é um pouquinho mais formal. Eu não faço esse papel, a gente busca muito entender muito o que está acontecendo naquela região, com aquela área, com aquelas pessoas, e a partir disso a gente faz essa inserção para poder ver como é que a gente pode atender, porque a gente tem um leque muito grande de soluções. Então não posso chegar fazer uma abordagem falando de tudo. Eu posso falar de algumas coisas fundamentais, a parte de infra, parte de segurança, parte de desenvolvimento, parte de dados. Mas assim, muito sucinto, porque eu tenho que entender a necessidade do cliente, para ver se eu vou fazer uma abordagem mais simples, um pouquinho mais ampla,
um pouquinho mais complexa, então vai variar, é muito entendimento do fator humano para a gente ver como é que vai fazer essa abordagem. Então sim, existe essa questão de uma análise prévia, sem entender o que é aquela região, aquela empresa, aqueles profissionais, a gente não vai conseguir chegar talvez com uma melhor abordagem se não tivesse esse entendimento inicial. Legal. E como o Alex e a IT Global veem esse mercado que é um mercado muito grande, que tem um crescimento grande também, que pode transformar um pequeno negócio em um grande negócio, como uma startup, né? E como a IT Global vê isso e como ela pode ajudar empreendedores, novos projetos, startups que estão trabalhando no seu MVP, né, no seu produto mínimo viável agora, mas com uma previsão e uma possibilidade de escala. Tu consegue atender esse pequeno dando a segurança para ele que quando ele for ganhar escala ele não tem que mudar tudo? Com certeza, até conhecendo os outros players de mercado e a gente entendendo como é que é a atuação deles, porque é muito interessante tu chegar ali no início e fazer assim, cara, vem aqui com nós, vamos te liberar testes, te dar incentivo, aquela coisa toda, e aí começa a ter aqueles fatores surpresas depois quando começa a chegar o faturamento, né? E é uma coisa assim... Faturamento em dólar. Faturamento em dólar, então assim, tem um período que tu tem de adequação, quando esse cliente, por exemplo, entra numa infra na nuvem, que demora aí no mínimo 2, 3 meses, até 6 meses, dependendo, para tu ter como é que foi aquele balanceamento, como é que foi aquela estabilização dentro da infra, para ele fazer aquela linearidade de consumo, de pagamentos, enfim, tudo que envolve essa questão financeira, o investimento do negócio, o payback que ele vai ter em cima disso. Obviamente, quando a gente fala da questão da nuvem, é justamente para, cara, diferenciar a questão do OPEX e do CAPEX, né? Porque uma coisa é tu ter aquele capital ali que fica mobilizado, mas que a gente sabe que se tu vai investir em servidores data center local, hoje tu vai ter que investir na questão do hardware, licenciamento, tudo que a empresa não quer, são as incomodações que a gente teve de uma vida toda. Então, quando tu contrata isso como serviço, nós temos o software as a service, infrastructure as a service, a gente coloca e disponibiliza isso como serviço no mercado, a parte de infraestrutura, a parte de software, muda. Então, tu imagina que a gente pode pegar, assim, ajudar programadores e desenvolvedores, a gente tem uma console de entrada na nuvem, onde a gente tem um sistema ali de pré-pago, estamos estudando para ver também, possivelmente, transformar ele num sistema pós-pago, mas ele com pré-pago consegue ter uma diferenciação de preço. Legal. Então, consegue fazer através de pagamento um Pix ou um cartão de crédito, tu faz uma recarga por boleto, tu faz uma recarga ali, com um preço bem diferencial de mercado. Tudo em real? Em reais, pagamento em reais, porque assim, a gente respeita essa cultura nacional de cada país. Nos Emirados Árabes a gente tem um posicionamento e uma price list diferente do que é no Brasil. Muitas coisas são próximas e semelhantes, mas essa questão financeira muda. Mas o que eu quero dizer é que, assim, indiferente do modelo de negócio, se é um pequeno negócio hoje que ele está iniciando, a gente tem como disponibilizar ele um acesso à nossa console, disponibilizar alguns créditos iniciais, então ele não precisa fazer um investimento do próprio bolso. Legal. Ele entendeu como é que funciona essa plataforma, ajudo ele com uma bonificação e faço um acompanhamento inicial. Então tem essa plataforma de entrada, conseguimos disponibilizar para esses pequenos negócios. É a mesma tecnologia que a gente oferece para o Enterprise. Boa. O que muda? A gente na Enterprise daí tem uma complexidade maior, porque são para clientes que depende, de repente, eles querem migrar para uma nuvem privada, não para uma nuvem pública. Privada tu vai ter um cluster dedicado. Então tu tem posicionamentos de aplicações, desenvolvimento, softwares internos que tem que se interligar. Então tu tem que fazer essa abordagem diferente. É a mesma plataforma, mas para eles tu vai dar com outro recurso, com uma consultoria, os nossos engenheiros e arquitetos de nuvem. Então a gente tem um trabalho mais dedicado devido à complexidade. São as mesmas plataformas com a mesma tecnologia, mas a gente vai disponibilizar acessos com pontualidade diferente. Então a gente consegue atender o pequeno, a gente consegue atender a startup, profissionais avulsos, né, autônomos no mercado, disponibilizando esses acessos, a gente fazendo um determinado incentivo. O que é interessante daí comparando com os outros players de mercado? Não tem esse fator surpresa. O que foi acordado no projeto, tu tem aquilo ali segmentado, por mais que tenha uma escalabilidade, a gente consegue fazer análises mensais, como é que foi esse ramp-up do crescimento, se ele precisou disponibilizar, solicitar mais alguma máquina, algum recurso. Então a gente analisa de forma conjunta para ele não ter o fator surpresa justamente no billing, que é o maior problema hoje de qualquer fornecedor, porque hoje no Brasil, quando tu vai contratar a nuvem dos principais players de mercado, né, falando mal de nenhum, mas como é que é o método de negócio hoje, ele contrata um parceiro estratégico deles, que por sua vez vai para um canal de distribuição para, por sua vez,
pagar o fornecedor da tecnologia. Então tu fica com 1, 2, 3 no meio do caminho. Aqui a gente tem uma conexão direta. Então a gente corta esses entrelaços que às vezes dão um ruído na questão do pagamento, na questão do suporte, na questão da consultoria. Então a gente otimiza esse tempo de comunicação, eu faço essa consultoria direta, indiferente se é um pequeno negócio ou grande negócio, e a gente otimiza o tempo para poder direcionar. Eu acho muito interessante dessa estratégia de vocês de estar próximo desse mercado, do nosso mercado, onde eu estou também, né? Através de ações como essa no evento da Sinos Valley, estar no Caldeira. Então isso é muito importante, a gente estar próximo disso, né? Mas o que eu vejo também como um grande diferencial é exatamente isso. A IT Global dá a mesma estrutura, né, de um grande player para o pequeno. Exatamente. Né? De uma forma diferente, mais simples, porque o projeto é mais simples. Diminui, né, alguma coisa dos recursos, mas a tecnologia é a mesma, o back-end é o mesmo. Muda, né, esteticamente o front-end, mas é eu estou tendo uma alto nível, alta disponibilidade, top, com redundância para o meu projeto inicial. Né? Isso eu acho muito legal. E também em relação aos custos que tu levantou, né? Exato. Eu no meio, como mentor de startup e com pares meus, né, de tecnologia, a gente ouve direto, esqueci de desligar e veio a fatura estourando. E veio... Puxa vida, isso é uma coisa que acontece muito. Vocês enxergaram como dor para trazer isso para o nosso mercado também. Com certeza. Imagina, a gente está desde 2008 atuando com nuvem no mundo. Então a gente atuava primeiramente em nível de Europa, depois fomos à América do Norte. Então a gente está posicionado hoje na Ásia, América do Norte, Emirados Árabes Unidos. A gente está em todos os lugares. Legal. Aqui a gente tem um posicionamento em nível de América, pegando Canadá, Estados Unidos, agora chegando no México, Brasil. Então a gente cuida desde essa parte de alocação até como é que a gente vai ter essa questão de disponibilidade. Então assim, é uma visão estratégica de bom tempo, de longa data, não é uma coisa que a gente chegou com essa receita agora. Claro que a gente foi otimizando ao longo do tempo, mas a ideia é cada vez mais se adequar a tantas questões regionais de estrutura por posição de continente, mas por questão de país, questão de regiões locais. O Brasil é um país, né, racial, com multipluralidade dos mais variados subsegmentos de negócio. Todas as empresas do mundo estão aqui, então com certeza a gente tem essa visibilidade. E estrutura no Brasil? Estrutura no Brasil. Hoje a gente está na Equinix em São Paulo, né, que é, se não o maior data center da América Latina. A gente tem bons data centers aqui no Brasil, mas a gente entendeu que a Equinix, assim como a gente trabalhava em outros lugares, ela nos atenderia para tudo. Então a gente tem desenvolvimento de hardware próprio. Então hoje no Brasil a gente está com a tecnologia Vistec implementada. A Vistec é uma implementação e desenvolvimento próprio nosso, junto com a ITPod, que é a parte de hardware e servidores. A gente é especialista, por exemplo, em VMware e tem em muitos lugares do mundo. Se o cliente quiser fazer uma nuvem privada, alguma coisa voltada para a parte de GPU Cloud, que é para direcionamento de VDI, 3D VDI, cara, a gente consegue alocar recursos no Brasil, fora, com sistema de backup, disaster recover. Então, assim, o céu não é o limite. A gente tem todos os recursos e uma expertise aí de bons anos para poder ajudar todo esse tipo de público. Legal, Alex. Então, estamos chegando no nosso final. Agradeço muito a presença, a tua presença aqui no nosso podcast, a presença da IT Global, tua também, e da IT Global no nosso evento. Essa proximidade com a Sinos Valley, com o Vale dos Sinos, com o Rio Grande do Sul. É muito orgulho ter uma empresa global como a IT Global aqui próximo de nós, aqui perto de nós, olhando olho no olho, sabendo que pode chamar no WhatsApp, pode fazer uma ligação, que vocês vão estar aqui. 24/7, chama que é 24/7. É mais ou menos isso, nós que agradecemos. Isso aí, então gostaria que tu passasse o último recado para os nossos ouvintes. Como é que é mesmo, Dan? Para os nossos espectadores, né? Eu sou um estagiário aqui no podcast da Sinos Valley e agradecer muito a presença e conta com a gente sempre. Claro, com certeza. Nós que agradecemos a oportunidade. A ideia aqui é fomentar o processo de inovação, o processo de desenvolvimento de tecnologia. Hoje a gente não tem como fugir disso, está presente na vida de todo mundo, seja no celular, no computador, nas coisas do dia a dia, né?
A gente está conectado de todas as formas. Então, assim, cara, o nosso processo, por mais que seja o desenvolvimento na área de tecnologia, é trabalhar de forma humana. Então, o meu papel de estar aqui de atuação presencial é justamente para poder colaborar com esse tipo de situação, onde a gente fomenta o mercado regional, o mercado nacional. A gente sabe que tem muito potencial na região, mas a ideia é justamente poder ajudar todos nesse processo. Então tá, estamos chegando ao nosso encerramento do nosso podcast da Sinos Valley e hoje tivemos o privilégio de ouvir mais uma dessas vozes que dobram os sinos da inovação, lembrando que nenhum de nós caminha sozinho. Nosso agradecimento, então, ao Alex e à IT Global pela oportunidade e você que esteve conosco. Se tu gostou, manda para uma pessoa comentar dizendo o que achou do episódio, vai ser muito importante para nós da Sinos Valley. E você quiser ajudar, avalie com 5 estrelas na plataforma favorita ou chama a gente pelo Instagram. Então, pessoal, muito obrigado e estamos juntos sempre e Sinos Valley.